Comigo, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 11. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, capítulo de número 11. Nós estamos hoje num culto da família. E a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos é sobre a história de uma família que teve um grande milagre. Quero falar sobre um milagre na família. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quero louvar a Deus porque o Senhor é Deus que confirma. Deus falou aqui, confirmou a vida da irmã Maria Helena, quando dizia que em casa Deus fazia ela lembrar de Marta, Maria e Lázaro. Então nós vamos hoje meditar aqui sobre essa família que teve um grande milagre da parte de Deus. Glória a Deus. Se você puder ficar de pé, por favor, em reverência à palavra do nosso Deus. João, capítulo de número 11. Vamos ler a partir do versículo de número 1. E após, nós vamos ler a partir do versículo 38. João, capítulo 11. Quem encontrou, diga amém. Amém. Está escrito, irmãos. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Agora 38, versículo 38, por favor. Até o 44. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e o deixai-o ir. Amém? Vamos orar, aproveitando que os irmãos estão de pé. Senhor, te agradecemos pela oportunidade que temos de estar na tua presença. Eu rogo a tua ajuda, a tua graça, para compartilhar com a tua amada igreja a tua palavra, que é bendita e é maravilhosa. Tudo aquilo, Senhor, que vem para impedir o entendimento do que o Senhor quer falar conosco, que seja repreendido, e que o teu Espírito Santo tenha liberdade para agir nesta noite, falar nesta noite, quebrantar os corações e mentes nessa noite, que o nosso entendimento seja aberto e esclarecido para o conhecimento da tua palavra. Fala conosco, fala com a tua igreja. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus.
Amém. Podeis assentar. Gostaria de pedir aos irmãos que, se você já tomou água, foi ao banheiro, se você já fez isso, não se levante mais. Agora é o momento de estarmos atentos ao que o Senhor quer falar conosco por meio da sua palavra. Se possível, se acomode, fique no seu lugar. Vamos juntos agora aprender o que o Senhor quer falar conosco por meio da sua palavra bendita e santa. Glória a Deus. Um milagre na família é o tema que eu quero nessa noite falar com os irmãos. Os irmãos que estão aqui nessa noite, que são leitores da Bíblia Sagrada, que são estudiosos da palavra de Deus, sabem muito bem que durante o ministério do Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério terreno aqui nessa terra, o Senhor, Ele operou muitos milagres. Registrado nos 4 evangelhos, são cerca de 46 milagres que o Senhor Jesus efetuou ao longo do seu ministério terreno de 3 anos. E esses milagres que Jesus operou, esses milagres que Jesus efetuou, nós podemos dividi-los em 3 categorias. 3 categorias, esses 46 milagres que Jesus operou. Podemos falar dos milagres sobre a natureza, onde Jesus efetuou 9 milagres. Como, por exemplo, Mateus 8, 23, onde Jesus acalmou uma tempestade. Mateus 14, 25, onde Jesus andou sobre as águas. Mateus 17, 24, onde Jesus, mediante o seu poder e a sua autoridade, ordenou que um peixe saísse da sua boca uma moeda, para então efetuar o pagamento dos impostos. Primeira categoria, milagres sobre a natureza. Foram 9 milagres que Jesus operou. Eu citei apenas 3. Outra categoria de milagres que ele operou, milagres sobre doenças e sobre demônios. Jesus efetuou 34 milagres dessa natureza. Posso citar aqui alguns exemplos. Mateus capítulo 8, versículo 14, Jesus curou a febre da sogra de Pedro. Mateus capítulo 9, versículo 20, Jesus curou uma mulher que estava há 12 anos com um fluxo de sangue. Lucas capítulo 17, versículo 11, onde Jesus curou 10 leprosos de uma só vez. João capítulo 5, versículos 1 ao 9, onde Jesus curou um paralítico. E João capítulo 9, Jesus curou um cego de nascença. E a terceira categoria de milagres, para dividir os 46 registrados aqui nos 4 evangelhos, é um milagre sobre a morte, a ressurreição de mortos. Ao longo do seu ministério de 3 anos, Jesus realizou 3 milagres de ressurreição de mortos. Mateus 9, 18, Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Lucas capítulo 7, versículo 11, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. E em João capítulo 11, o texto que nós lemos trata da ressurreição de Lázaro. Na minha opinião, e eu já disse isso aqui outras vezes em estudo bíblico, a ressurreição de mortos na Escritura Sagrada é um dos maiores milagres, na minha opinião, é um dos maiores milagres da ressurreição de mortos. Porque um paralítico, ele ainda pode até sobreviver com as suas dificuldades. Um cego pode sobreviver com as suas dificuldades e limitação. O surdo, o mudo, ele pode até viver com as suas limitações, com as suas dificuldades, mas ele ainda pode viver. Mas você imagina o que é um morto voltar à vida? Você imagina o que é alguém que está morto e voltar à vida? Ainda mais um homem que estava morto há 4 dias e voltou a viver novamente. Na minha opinião, ressurreição de mortos
é um dos maiores milagres, um dos maiores acontecimentos que o ser humano pode crer, pode perceber. Eu ainda gostaria de ver Jesus ressuscitar um morto diante de mim, para que eu ainda dê mais testemunho da sua glória, do seu poder e da sua grandeza. Então, ao longo do seu ministério, Jesus realizou 3 grandes milagres de ressurreição. Muitos milagres, e todas essas realizações que Jesus efetuou ao longo do seu ministério, tinha 2 objetivos específicos. Primeiro, demonstrar aos seus discípulos e a todos que o ouviam, que o acompanhavam, que o seguiam, revelar a essas pessoas a sua deidade ou a sua divindade. O que é isso, pastor? É revelar o poder do Deus encarnado. Porque Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Ele tinha sua natureza humana, suas emoções, os seus sentimentos, seu intelecto como ser humano, como um judeu normal da sua época. Mas ele não era apenas 100% homem, ele também era 100% Deus. Como homem, Jesus tinha sede. Como Deus, ele é a água da vida. Como homem, Jesus tinha fome. Mas como Deus, ele é o pão da vida. Como homem, Jesus, ele era fadado à morte. Como Deus, ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Como homem, Jesus sentia cansaço. Ele se cansou várias vezes. Mas como Deus, a Bíblia diz que ele mesmo falou: vinde após mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como homem, Jesus tinha sono. E algumas vezes, em momentos difíceis na história, nos evangelhos, Jesus dormiu. Mas como Deus, ele não dorme, não se cansa, não se fatiga. E Jesus veio com seus milagres extraordinários para revelar 2 coisas. Primeiro, a sua divindade. O Deus eterno, encarnado, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. O Deus que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2, desenfeitou da sua glória, se fez carne, vestiu pele humana, para sentir as emoções dos homens, para passar pelas mesmas coisas que nós passamos, exceto não houve pecado e ele não pecou. Então Jesus veio com os seus milagres extraordinários, ele revelou a sua divindade, ele revelou o poder do Deus encarnado. Mas em segundo lugar, o segundo objetivo dos milagres que Jesus operou, revelavam Jesus como Filho de Deus, o verdadeiro Messias prometido para Israel. Israel precisava ver o cumprimento das profecias que relacionava a vinda de um Messias que viria para ser o resgatador do seu povo. Israel aguardava que viria um Messias ou um Salvador político que viesse para tirar Israel da escravidão, ou melhor dizendo, da opressão do Império Romano que imperava sobre aquela época. E quando Jesus veio, ele não veio como eles esperavam. Ele veio humilde, nasceu numa manjedoura, viveu como qualquer outro ser humano, mas carregava dentro de si a marca do céu, a presença de Deus, e carregava dentro de si o Messias que iria se revelar a Israel. Então, quando Jesus efetuou muitos milagres, ele o fez para revelar a sua divindade e para demonstrar às pessoas que estavam ao seu lado os milagres que ele operava como Filho de Deus e como o Messias prometido. Quando você lê tanto nas páginas do Antigo Testamento quanto nas páginas do Novo Testamento, você vai ver que nenhum outro profeta nas Escrituras realizou mais milagres que Jesus. Nenhum outro profeta na Bíblia fez mais milagres que Jesus fez. Você pode citar ou pode lembrar qualquer outro aí do Antigo Testamento. Nenhum deles efetuou mais milagres que o próprio Jesus efetuou. Ele veio, se revelou e revelou a glória de Deus,
revelou a majestade santa, revelou o poder do Deus encarnado, ao ponto das pessoas olharem para aquilo que Jesus estava operando e ficarem impressionados com tamanho poder que Cristo tinha sobre a natureza, que Cristo tinha sobre os demônios, que Cristo tinha sobre as enfermidades e que Cristo tinha também sobre as mortes. E que eu quero dizer nessa noite com os irmãos é que Ele ainda é o mesmo, Ele não mudou. O mesmo Jesus que operou no passado, Ele ainda opera hoje. Quantos acreditam nisso, irmãos? Ele ainda faz milagres. O nosso Senhor ainda faz milagres e faz milagres extraordinários. Amém. Mas nós lemos aqui nessa noite, irmãos, o capítulo 11. Nesse evangelho, o Senhor Jesus estava na cidade de Jerusalém. Qual é o nome da cidade? Quando Jesus estava em Jerusalém, a Bíblia diz que ele recebeu informações de um mensageiro enviado por Marta e Maria, irmãs de Lázaro, que Lázaro, amigo de Jesus, a Bíblia diz que Jesus amava Lázaro. A Bíblia diz que o mensageiro foi até Jesus e disse: Lázaro, teu amigo a quem tu amas, está enfermo. Alguns estudiosos dizem, nós não podemos comprovar aqui porque a leitura bíblica não nos mostra, mas alguns estudiosos chegam a afirmar que a enfermidade que Lázaro possuía era uma lepra, hoje conhecido como hanseníase. Em outras palavras, uma crise havia chegado naquela família inesperadamente. Jesus amava Lázaro, Jesus amava Maria, Jesus amava a Marta, Jesus amava aquela família, aquela casa. Mas em certo momento, sem aviso prévio, a crise bateu na porta da casa de Maria e de Marta. Qual era a crise? Uma enfermidade. A enfermidade chegou na casa de Maria e de Marta, inesperadamente. Chegou sem mandar aviso. Simplesmente Lázaro se levanta num dia, pela manhã, e muito provavelmente ele começa a sentir algumas dores no seu corpo. Se for lepra, ele viu algumas manchas brancas arroseadas na sua pele e percebeu que alguma coisa estava errado. Mas aquela enfermidade, ela acelerou de forma assustadora, ao ponto em que o tempo em que o mensageiro saiu da aldeia de Betânia, que era caminho de um dia, até onde Jesus estava, quando o mensageiro saiu da casa de Maria e de Marta, Lázaro estava enfermo e ainda em vida. Mas quando ele chega na casa aonde Jesus estava, na cidade aonde Jesus estava, é muito provável que nesse percurso, que nesse caminho, que nesse tempo em que o mensageiro saiu da casa de Maria e Marta para até onde encontrar Jesus, é onde ele estava, Lázaro veio a adoecer e veio a falecer. A Bíblia diz que o mensageiro chegou até Jesus e disse: eu venho com uma mensagem. A mensagem é: Lázaro, o teu amigo a quem tu amas, está enfermo. E a resposta que Jesus dá para aquele homem é: olha, quando ele recebeu, Jesus disse para o mensageiro: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Quem está falando aqui é o Jesus homem, com sua limitação humana. Como Jesus Deus, ele sabia que Lázaro iria morrer, mas como homem, na sua limitação humana, ele não tinha conhecimento. É por isso que ele falou: essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Quando o mensageiro ouve essa palavra e retorna com a resposta até a aldeia onde estava Maria e Marta, Lázaro já estava morto fazia 2 dias. E é interessante dizer, irmãos, que a crise chegou na casa daquela família e chegou inesperadamente. Vocês já observaram que há certos tipos de crise que chega sem avisar? Quando tudo vai bem, quando a família está bem, quando as coisas estão em ordem,
quando o emprego está bem, o salário está muito bem, a saúde está indo bem, de repente, inesperadamente, a crise bate na porta da família. O que fazer neste momento? Se desesperar? Abrir mão da fé? Abrir mão de Deus? Deixar de servir ao Senhor? Deixar de cultuar? Entregar aquilo que Deus nos confiou a fazer? Não. O momento em que a crise bate em nossa porta é o momento de confiar em Deus. É o momento de depositar no Senhor a nossa confiança. Porque enquanto tudo vai bem, é muito bom servir a Deus. Enquanto tudo vai muito bem, é muito fácil dar glória a Deus. Enquanto a casa vai uma maravilha, a família vai tudo estruturado e as coisas vão caminhando certo, é muito fácil dizer: eu sirvo, eu adoro, eu glorifico, eu sou adorador por excelência. É muito fácil. Mas quando a crise vem inesperadamente, ela vem para testar a qualidade da nossa fé. Por isso, se nessa noite alguém entrou aqui neste lugar, que está passando por um momento em que tudo na sua casa estava indo tudo bem, mas de repente uma crise chegou e se estabeleceu lá na sua casa, em nome de Jesus, não deixe a crise abalar a tua fé. Não deixe isso esmorecer o teu coração. Não deixe isso abalar a tua comunhão e a tua intimidade com Deus. Muito pelo contrário, utilize a crise como uma oportunidade de crescimento e de amadurecimento. Deus nos fornece provas para que possamos crer e confiar nele ainda mais, porque ele tem o controle de absolutamente todas as coisas nas suas mãos. Se a crise chegou na sua casa, glorifica a Deus. Se a crise chegou na sua casa, ore mais. Se a crise chegou no teu lar, clame mais, busque mais, porque em meio à crise, Deus pode revelar uma válvula de escape e mostrar para você que ele é o Deus que controla a tua história, a tua casa e a tua família. Você acredita nisso, irmão? Jesus ouviu essa informação e no versículo 4 ele fala: essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. O que significa? Significa que Jesus não via aquela enfermidade como uma crise, mas como uma oportunidade de evidenciar a sua glória. Vou repetir, quando Jesus disse: essa enfermidade não é para a glória, não é para a morte, mas para a glória de Deus, ele não via aquela enfermidade como uma crise, mas como uma oportunidade para evidenciar a sua glória. Queridos, nós olhamos para a crise e nos desesperamos, olhamos para as circunstâncias adversas ao nosso redor, na nossa casa, na nossa família, e é comum a nossa natureza humana se desesperar, mas com Deus não é assim. Ele olha a crise, ele olha a enfermidade como uma oportunidade. De quê, pastor? De mostrar a glória dele na minha vida, na tua vida, na tua casa, na nossa casa. E esta noite eu quero te dizer: se uma enfermidade chegou na tua família, se uma crise chegou na tua casa, acalme o teu coração, porque é uma oportunidade de Deus mostrar a glória dele na tua família, no teu lar. Sabe por quê, irmãos? A providência divina, ela não é na horizontal. A providência divina, ela é na vertical. A providência de Deus não vem quando os homens acham que pode fazer alguma coisa. A providência de Deus, ela só chega quando todos os recursos para o homem finalizou. E eu glorifico a Deus, sabe por quê, irmãos? Porque milagre só começa para Deus quando termina as possibilidades para nós. Quando você e eu já não temos mais recursos humanos e já não temos mais o que fazer, aí que entra a mão soberana da providência de Deus para revelar a mim e a você: agora é a minha hora de trabalhar, agora é a minha hora de tratar, agora é a minha hora de operar milagres. Porque com Deus é assim: quando o homem tira a mão, é a hora de Deus colocar a mão dele e revelar a glória, o poder e a sua majestade. Deus está falando conosco aqui nessa noite. O que você está passando é uma oportunidade. Para quê? Para que a glória de Deus se evidencie na tua casa, na tua família, na tua história. Você não pode estar entendendo, mas Deus está usando este problema que está acontecendo para fazer você orar mais,
para fazer você buscar mais ao Senhor. E o Senhor está dizendo nessa noite, por meio dessa palavra, essa crise é para a glória, para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Esse momento que você está passando é para que o Senhor seja exaltado na tua casa, é para que o Senhor seja glorificado na tua família, é para que o Senhor seja glorificado aonde você trabalha. Se você acredita nisso, meu irmão, em nome de Jesus, não esmureça a tua fé, levante a tua cabeça hoje e creia que há um Deus que está cuidando de você, que está cuidando da tua família, que está cuidando da tua casa, para que o nome dele seja glorificado. O texto diz que depois que Jesus ouviu que Lázaro estava enfermo, ele demorou ainda 2 dias no seu lugar onde estava. Imagine comigo, você tem um amigo muito querido, e alguém chegar até você: olha, o teu amigo está enfermo, você tem como ajudá-lo? Se você ama essa pessoa, automaticamente você vai fazer o possível para se levantar e ir. Só que Jesus não fez isso. A Bíblia diz que de forma proposital ele esperou mais 2 dias aonde ele estava. Sabe o que eu aprendo? Que aquilo que chamamos de demora, na verdade se chama o tempo de Deus. Eu vou repetir: aquilo que você acha que é demora, é na verdade o tempo de Deus. Sabe por quê? Porque nosso Deus, ele sabe trabalhar no tempo certo, na hora certa e no momento certo. Não cabe a nós entender ou questionar o tempo dele, mas cabe a cada um de nós aqui nessa noite apenas confiar e esperar. Sabe por quê, irmão? Porque o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, ele tem o controle de todas as coisas da sua mão. Então, em nome de Jesus, comece a acreditar que Deus está no controle. Aquilo que você julga ser atraso é nada mais, nada menos Deus trabalhando para colocar uma vitória maior nas tuas mãos. Se Jesus chegasse de imediato, ele curaria Lázaro, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Se Jesus saísse do seu lugar, ele chegaria lá com 1 dia de adiantamento ainda. Ele chegaria, ele curaria Lázaro. Porém, Jesus tinha um plano maior, que era revelar o seu poder sobre a morte. Se Jesus quiser fazer agora o que você está pedindo, ele faz, ele é poderoso. Mas muitas das vezes Deus usa o tempo para nos ensinar algumas lições. Nesses 24 anos que eu sirvo ao Senhor, eu tenho aprendido que o tempo é um agente pedagógico de Deus. Deus usa o tempo para nos ensinar lições valiosas. Nem tudo que eu quero virá na hora que eu desejo, no tempo que eu gostaria de chegar. Às vezes é um trabalhar de Deus dos bastidores que você não está vendo, mas o ato de Deus estar em silêncio não significa que Deus não esteja trabalhando. Você pode não estar percebendo, você não pode às vezes estar nem ouvindo o como Deus pode estar trabalhando, mas o fato é, Deus está trabalhando nos bastidores sem que você veja, sem que você perceba, mas Ele nunca deixa de trabalhar. Ele está trabalhando porque o tempo é dele, a hora é dele, o momento é dele, e vai chegar a hora que ele vai evidenciar a glória dele na tua vida, e você vai levantar a mão e dizer: obrigado, Jesus, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. Aquilo que você julga ser atraso, não é atraso, meu irmão. É Deus preparando você para que você receba de forma completa. Sabe por quê? Porque primeiro Deus trabalha em você para trabalhar através de você.
Deus não vai nos dar nada de mão beijada sem que antes você pague o preço e valorize aquilo que o Senhor tem para te dar. Você ora 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 15 anos, está na presença de Deus. Deus poderia te dar na hora que você orou, Ele te daria a resposta no ato da sua oração. Porém, Deus, em sua forma soberana e controladora de todas as coisas, Ele tem o momento certo, a hora certa de te dar a resposta, para provar para você que Ele controla a tua história e controla a tua vida. Por isso, nessa noite, esperei com paciência no Senhor. Espere com paciência no Senhor, porque vai chegar a tua resposta. Você acredita nisso? Vai chegar o teu milagre, vai chegar o teu milagre, vai chegar o teu milagre, vai chegar. Como não bastasse, irmão, Jesus demorar 2 dias, o versículo 7 diz que ele vai para a Judéia. Em vez de ele ir para a aldeia em Betânia, a Bíblia diz que ele vai para a Judéia, que é mais 1 dia de caminhada. Irmãos, você já viveu momentos, parece que Jesus nunca vai chegar? Você já viveu momentos que parece que Jesus nunca vai chegar? Você ora, você busca, e tudo que você sente e ouve é o silêncio de Deus. Você já teve essa sensação que Deus te abandonou? Que Deus te esqueceu? Mas eu quero dizer aos irmãos essa noite que Deus está chegando com um grande milagre para colocar na tua família. Eu não sei para quem, mas eu só sei o que eu estou recebendo para dizer. Conte os dias a partir desse culto. Um grande milagre está chegando na tua família. Eu vejo cadeias sendo quebradas. Eu vejo correntes sendo esmiuçadas. Eu vejo Deus abrindo estradas, abrindo caminhos, tirando dificuldades e tirando empecilhos e impedimentos, para que Ele chegue na tua vida, chegue na tua casa com o milagre e a resposta que você tem orado e tem buscado no Senhor. Deus essa noite está dizendo: parece que eu estou ausente, mas eu estou trabalhando na tua casa, na tua família. Jesus está a caminho. Jesus está a caminho. Vou repetir de novo: Jesus está a caminho. Jesus está a caminho. Você acredita que Jesus está a caminho da tua casa? Jesus está a caminho da tua família? Jesus está a caminho do teu emprego? Jesus está a caminho. 3 dias de espera. Jesus agora resolve ir para Betânia. E um detalhe: para chegar a Betânia, onde ela estava, mais 1 dia de caminho. Quando ele chega, o problema já havia tomado uma proporção irreversível. Qual, pastor? Lázaro, que estava enfermo, já estava morto fazia 4 dias. A tradição judaica, chamada de Talmud, diz que quando uma pessoa morria, isso é a tradição judaica, quando uma pessoa morria, a alma desse indivíduo ficava sobrevoando o corpo daquele indivíduo, e a alma observava a aparência do rosto daquela pessoa. Se aquele rosto mudasse, se transfigurasse, segundo o Talmud, a tradição judaica, se a fisionomia do corpo mudasse, a alma então deixaria de flutuar sobre o corpo e voltaria e seguiria o seu caminho. Quando Jesus chegou lá, isso na tradição judaica, mas quando Jesus chegou em Betânia, Maria e Marta disseram para Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão ele não teria morrido. E é verdade. A
tradição judaica diz que no ato da ressurreição de alguém, poderia se aguardar até 3 dias para o morto vir à vida novamente. Porém, a partir do 4º dia a seguir, somente Deus poderia ressuscitar o morto. Jesus chegou não no primeiro, não no segundo, não no terceiro, mas exatamente no 4º dia. E elas falam para Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Em outras palavras, Jesus, quando mais precisamos do Senhor, o Senhor não nos atendeu. Quando mais precisamos da sua presença, ela não estava mais entre nós, ela não estava entre nós. Mas, irmãos, o nosso Deus, Ele age dentro das suas perspectivas e não da nossa perspectiva. Deus faz o que Ele deve fazer. Sabe por quê? Porque o Senhor vê as circunstâncias da vida com uma ótica diferente da nossa. Deus não olha a crise como você e eu olhamos. Deus olha a crise para nos dar uma oportunidade para que possamos crer que Ele é o Todo-Poderoso e faz coisas grandes. Eu posso provar isso. Êxodo capítulo 14. Quando Deus abriu um caminho no mar para o povo passar, eles olhavam e diziam: não tem mais perspectiva. Deus falou para Moisés: com teu cajado toca no mar e ele vai se abrir. Ele tocou, o mar se abriu. 1 Reis 17, a Bíblia diz que Deus sustentou uma viúva pobre em plena seca. Quando não havia mais possibilidade de vida, Deus mandou um profeta e sustentou aquela mulher. Enquanto nos preocupamos com a crise, Deus usa as crises para nos abençoar. Pastor, não estou entendendo o que Deus está tratando comigo. Meu irmão, minha irmã, confia no Senhor. Confia, porque a providência de Deus está chegando para a sua casa. A providência de Deus está chegando para a sua família. O texto sagrado diz: Jesus chega e pergunta: onde Lázaro está? Mostra para ele uma gruta com uma pedra na boca daquela gruta. E a Bíblia diz que Jesus manda tirar a pedra, mas Marta diz: Senhor, já cheira mal. Jesus não perguntou qual o cheiro do ambiente. Jesus deu uma ordem: tirei a pedra. Já parou para observar, irmãos, que às vezes a gente quer fazer do jeito da gente? A gente quer dar a nossa opinião no jeito de Deus trabalhar. Mas Jesus foi bem claro: tirei a pedra. E elas disseram: Senhor, já cheira mal, 4 dias morto. Você já se perguntou o que acontece com o corpo humano quando uma pessoa morre? Nos primeiros 15 minutos após a morte, a pele fica dura e de cor pálida. Os músculos relaxam, a bexiga, o intestino esvazio e a temperatura corporal começa a cair 1,5 graus por hora. 30 minutos depois da morte, a pele fica roxa, cerosa, os lábios, as unhas da mão e do pé ficam com uma cor pálida. Poças de sangue surgem na parte inferior do corpo, as mãos e os pés ficam azuis e os olhos afundam no crânio. 4 horas após a morte, rigidez cadavérica, a pele fica num tom roxo e a rigidez continua a apertar os músculos do corpo. 12 horas após a morte, o corpo entra em plena rigidez cadavérica. 24 horas depois da morte, o corpo fica na temperatura ambiente. A cabeça, o pescoço já possui uma cor azul esverdeada, e esse azul esverdeado começa a se espalhar pelo resto do corpo, e o corpo já possui um forte cheiro de carne podre. 3 a 4 dias após a morte, os gases presentes no corpo formam vesículas na pele. O corpo começa a inchar, fluidos começam a vazar da boca, do nariz e de outros orifícios do corpo, e vai se desenvolvendo até o processo de esqueletização. 4 dias, quem olhava para Lázaro não havia mais possibilidade de viver. Mas o texto sagrado diz nos versículos 40
que Jesus mandou tirar a pedra, e Jesus grita bem alto: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. A voz de Deus é poderosa. Quantos acreditam nisso? A voz de Deus é poderosa. Está escrito no Salmo 18, verso 13: o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraivas e brasas de fogo. Salmos 29, versículo 3: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra o cedro, a voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor é poderosa, é poderosa. E quando Jesus disse: Lázaro, sai para fora, a voz de Deus entrou dentro do túmulo, e aquele defunto que estava lá 4 dias em processo de esqueletização, a vida teve que dar um jeito de voltar para ele. Eu sei que milagre não se explica. Quatro dias, Jesus chamou: Lázaro, vem. A vida teve que dar um jeito de entrar dentro dele, irmão. O sangue teve que dar um jeito de circular de novo. A pele azul esverdeada voltou à sua tonalidade normal. O coração começou a pulsar de novo. O intelecto, o cérebro que já estava derretido, volta à sua funcionalidade normal. O indivíduo que estava paralisado em espécie de esqueleto, de forma espiritual, soberana e sobrenatural, recebe de novo o fôlego de vida. E o defunto, há 4 dias morto, faz isso, ó. Eu sinto Deus aqui neste altar, irmãos. Lázaro todo envolto com ataduras dos pés à cabeça. Mas quando Jesus disse, a voz dele foi poderosa. E quando ele fala, até um morto tem que ouvir a sua voz e obedecer. Lázaro saiu, tirai a pedra. Tiraram a pedra. Fique imaginando comigo. Escuridão dentro da gruta, a pedra já removida. Você tem coragem de interpretar o Lázaro aqui? Vem cá. Lembra que você está... Não, fica aí. Lembra que você está com faixa nos pés, nas mãos e na cabeça. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. O poder de Deus entrou lá dentro. O coração voltou a bater. A pele voltou à normalidade. O cérebro voltou à normalidade. Ele respira. Agora Lázaro tem que sair lá de dentro. Vem, Lázaro. Venha. Isso. Não sei, dá seu jeito. Vocês acham que Lázaro veio assim, irmão? Pode voltar. Sabe o que diz os historiadores, pastor Cláudio? Que havia uma das possibilidades de Lázaro sair lá de dentro, sabe como é? Flutuando. Ah, pastor, eu não acredito nisso. Mas você acredita que Jesus ressuscitou um defunto há 4 dias? O que é um Lázaro sair de lá flutuando, irmão? Eu acredito. Não sei como, mas o fato é que ele saiu lá de dentro. Aleluia. Apareceu no meio. Todos olharam e Jesus falou: desatai-o. Desataram Lázaro. Tiraram as faixas de Lázaro.
E a Bíblia diz que naquele dia muitos creram em Jesus, porque naquele ato de fé, aquele ato do poder de Deus, um homem que estava 4 dias e 4 noites morto, voltou à vida novamente. Deus foi exaltado, Cristo foi glorificado, o diabo perdeu e a morte também, para mostrar que Ele é o Deus do milagre. Com isso eu quero dizer, Deus é capaz de fazer grandes coisas na tua casa. Deus é capaz de fazer grandes milagres hoje. Eu falei isso tudo aqui essa noite para dizer para você: o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro é o mesmo Deus que pode dar um ponto final na tua casa. Aquele problema que você acha que é insolúvel, essa enfermidade que você diz que não tem cura, esse problema que você diz para mim já não tem mais jeito, o Jesus que ressuscitou um homem 4 dias morto está aqui hoje para fazer uma grande obra na tua casa e na tua família também. Você acredita que o Senhor é poderoso para fazer isso? Eu quero te convidar a ficar de pé neste momento, por favor. Aleluia. Oh Jesus, eu quero fazer um convite àqueles que precisam de uma intervenção divina. Não é amanhã, é hoje, nesse culto. Por favor, saia do seu lugar, vem aqui para frente agora. Aleluia. Eu não faço, eu não tenho poder para nada, mas o nosso Deus tem. O nosso Deus tem todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tem irmãos aqui que estão de joelhos, porque Deus conhece a necessidade. Nós estamos num culto da família. O Senhor está aqui para restaurar a sua família. O Senhor está aqui nessa noite para operar um milagre na tua casa. O Senhor está aqui nessa noite para operar uma grande obra na tua família. Aleluia, feche os seus olhos. Toda a igreja, por favor, feche os seus olhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Deus e eterno Pai, aqui está, Senhor, diante do seu altar, meus irmãos e minhas irmãs que vieram buscar de Ti, Senhor, um milagre para a casa deles e para a família deles. Eu não posso nada, eu não tenho nada, mas o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que tirou um homem morto 4 dias de dentro do túmulo, e o Senhor pode fazer uma grande obra ainda hoje. O Senhor pode evidenciar a sua glória na vida do teu filho e na tua filha, na vida da tua filha ainda hoje, para que eles deem testemunho do seu cuidado, do seu favor e do seu poder. Eu te peço agora, abra o céu sobre eles aqui, Senhor. Dê a eles um sinal da manifestação da sua glória. Dê a eles um sinal da manifestação do seu poder. E onde houver alguém que acredita, começa a receber a presença de Deus. Cadeias estão sendo quebradas aqui hoje. Eu vejo cadeias sendo quebradas. Tu vai dar testemunho do que Deus está te dando hoje. Uribi calabai, choriandarabaxarabacandarabahai.
em nome de Jesus. Que a glória de Deus venha sobre a tua vida agora, que a presença de Deus te envolva agora. Se você acredita, receba o milagre de Deus agora. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. E calamandar abaixo. Levante as mãos assim na posição de receber. Levante as mãos. E calar abaixo. Eu não sei quem, mas o Espírito Santo me faz saber de alguém que está orando por uma aposentadoria que precisa sair, e você gostaria muito que ela saísse ainda esse ano. Eu vejo Deus movendo alguns papéis exatamente na justiça aqui agora. Tem respostas de Deus chegando aqui. Tem resposta de Deus chegando. Tem resposta chegando para alguém nessa noite. Tem providência chegando para casas aqui nessa noite. Tem providência chegando para famílias aqui esta noite. O Espírito Santo está agindo. Do alto da cabeça até a planta dos pés, onde houver uma enfermidade, eu digo essa enfermidade agora, perca as suas forças e bata de retirada no nome do Senhor. Perca as suas forças e bata de retirada em nome de Jesus. Nós ministramos cura, nós ministramos cura, nós ministramos cura, nós ministramos cura. Você está sendo curado agora. Você está sendo curado agora. Desce como fogo. Eu quero pedir algo aqui agora, irmãos. Segura só um minutinho, pois. Eu quero que você, por favor, se tem alguém da sua família aqui agora, você saísse do seu lugar e fosse até onde está alguém da sua família. Esposa, mãe, filhos, enfim. Vem cá, amor, faz favor. Pode deixar o Luquinhas aí dormindo. Aleluia, vem cá, mano. Deus está aqui, irmãos. Vamos trabalhar de Deus aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Te calabacharabagai. Eu quero orar pela sua família agora. Eu quero abençoar a tua casa agora. E eu quero, em nome de Jesus, declarar que toda ação diabólica contra a sua casa, hoje, o Senhor vai fazer cair por terra. E o nome dele vai ser glorificado na tua família. Vocês acreditam, irmãos? Quantos creem nisso? Feche os olhos, vamos estar orando. Aleluia. Senhor meu Deus e eterno Pai, nessa noite, Senhor, nesse culto da família, eu quero louvar o seu nome pela minha família.
Louvar o Senhor pela vida da minha esposa, da minha filha, do meu filho. Louvar o Senhor, ó Pai, pelo lar a qual o Senhor tem nos dado, nos constituído. Quero louvar o Teu nome pelo lar dos Teus filhos também. Por esta casa, por esta família que tem labutado na Tua obra, que tem feito a Tua vontade. Eu quero orar agora, Senhor, por este lar e por esta casa que precisa de uma intervenção divina, não amanhã, mas agora. Olha, meu Deus, com teu olhar de misericórdia, estenda suas mãos sobre este pai, sobre essa mãe, sobre esse filho, sobre essa filha, sobre esse marido, sobre essa esposa, sobre essa nora, sobre esse genro, em nome de Jesus. Que a tua bênção esteja sobre este lar e essa casa. E calabacharabacabarai. Que todo espírito de contenda saia dessa casa. Que todo espírito de intriga, de mentira, saia dessa casa agora. Tudo que o diabo tem recebido as mãos para colocar os planos dele em dia, mas nessa noite, no nome de Jesus, Satanás, perca suas forças agora, perca sua força agora. Saia dessa casa, saia dessa família. E calabacharabacandarabaga. Eu ministro que o teu amor venha predominar neste lar agora, Senhor. Que o nervosismo caia por terra, que o estresse caia por terra, que a estupidez caia por terra, que a arrogância caia por terra, que a ignorância caia por terra, que a altivez de espírito caia por terra. Toda língua pesada saia agora, em nome de Jesus. Que todo coração fechado para o perdão dê lugar agora ao amor de Deus. Irmãos que não conversam entre si, que essa barreira caia por terra. Esposa e marido que estão brigados, que essa barreira caia por terra. Que genros e noras que estão brigados, caia por terra essa barreira, e que predomine a paz agora neste lar. E como sacerdote do Senhor, eu abençoo a minha vida, o meu lar. Como sacerdote do Senhor, eu abençoo os lares aqui nessa noite, as famílias aqui esta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você pode, dar um abraço na pessoa que está do seu lado, o seu familiar. Dá um abraço. Oi, Thiago. Aleluia! Há um milagre de Deus na tua família hoje. Há um milagre do Senhor na tua casa hoje. Você vai testemunhar do que Deus está fazendo hoje. Eu vi, irmãos, Deus trazendo restauração em lares. Você que está brigado com a sua esposa, não vai dormir hoje sem dar um beijo nela. Você que está brigado e brigado hoje com seus irmãos, em nome de Jesus, manda uma mensagem, conversa. A bondade, porque o dia de amanhã não nos pertence. O dia de dizer eu te amo é agora, é hoje. Esse ano e o ano passado eu fiz 7 cultos fúnebres aqui, e em todos eles eu disse: nós não sabemos o dia do amanhã. Não deixe para falar que você ama quando estiver num caixão na frente da igreja. Não deixe para falar que você ama teu marido, tua esposa, teus filhos, teus irmãos, quando aquele dia mal chegar para você. Porque quando esse dia chegar, não adianta mais. Que essa noite seja uma noite de que cadeias sejam quebradas na tua casa. Que você abra o seu coração e libere o perdão para alguém da sua família.
que você abra o seu coração e perdoe alguém que te ofendeu, porque o perdão ele é muito mais satisfatório para quem dá do que para quem recebe. O perdão ele é sarador, ele é curador. O Espírito Santo vai te ajudar a perdoar. O Espírito Santo vai te ajudar a perdoar. Coloca a mão assim no seu coração. Diga assim: Espírito Santo. Mas diga com verdade, irmão. Diga: Espírito Santo, me ajude a perdoar, me ajude a amar. Aleluia. Tem muita coisa para Deus quebrar hoje na tua casa, e Ele já está começando. Quem Deus vai usar, pastor, para quebrar as coisas lá em casa? O senhor vai lá orar? Não, é você. Você vai ser o agente de Deus lá na tua casa hoje, porque você vai chegar lá hoje, vai mandar mensagem para alguém, vai ligar para alguém e vai dizer: eu te perdoo em nome de Jesus. Pastor, e se não me perdoar? Você já fez a sua parte, Deus está tratando. Quem acredita nisso, irmãos? Aleluia, fique de pé, por favor. Faça assim com as suas mãos, toda a igreja, toda a igreja. Aleluia, aleluia. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, e bem forte digamos: Deus abençoe os irmãos, vão em paz. Tenha uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Irmã Alessandra, cadê a irmã Alessandra? Do círculo de oração. Vem cá, irmã, por favor. Todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade